E aí, galera, aqui é Alex novamente e hoje nós iremos falar sobre as figuras quiálteras, né? O que seriam essas figuras quiálteras? As figuras quiálteras, elas fogem um pouco àquela nossa razão matemática, né? Porque a gente sempre faz uma divisão exata, na partitura sempre tem aquela divisão exata. Então, qual é a figura que eu posso preencher? Um exemplo aqui, né? Qual é a figura que eu posso preencher esse compasso aqui? Uma semibreve, porque a semibreve ela dura 4 tempos e o compasso, conforme indica aqui, ele tem 4 tempos. Então eu vou preencher aqui o meu compasso com uma semibreve. Quais seriam as outras opções que eu tenho para preencher meu compasso? As outras opções seriam... Quer dizer, eu poderia preencher ele com duas mínimas. Tudo é muito lógico. Por exemplo, eu posso colocar aqui duas mínimas para preencher o meu compasso. Por que eu estou falando que é lógico? Na verdade, é matematicamente correto. Por quê? Veja bem, cada uma dessas figuras, cada uma dessas mínimas, ela tem uma duração de 2 tempos cada uma. Sendo assim, então, eu tenho meus 4 tempos. As figuras quiálteras não vão me dar esse valor exato. Basicamente, a quiáltera é isso. Uma figura em que não vai me dar um valor exato. Por exemplo, eu vou colocar aqui nesse compasso 3 figuras, mas jamais eu vou conseguir preencher ele com 3 figuras de valores iguais e preencher ele completamente. Eu poderia preencher ele com 3 figuras, só coloco aqui uma mínima, então vamos preencher ele com 3 figuras para poder. Uma mínima e 2 semínimas. Porém, com uma mínima, né, que equivale a 2 tempos, e 2 semínimas, onde cada uma delas equivale a um tempo, né, um tempo cada uma, totalizando os 2 tempos. Mas eu quero fazer 3 figuras com a mesma quantidade de tempo. Sendo assim, matematicamente eu não vou conseguir chegar num resultado padrão. Então eu tenho 100% do meu compasso para preencher. Se eu uso a mínima, eu preencho 50% do compasso, né? Se eu uso a mínima. Eu precisaria usar a mínima de novo para preencher esse 50%. Ok. É uma figura, digamos, matematicamente exata, porque eu vou colocar duas com o mesmo valor, 50% cada uma, e eu vou preencher meu compasso. Se eu coloco semínima, ela equivale a 25% do compasso. Então, se eu coloco aqui semínima, eu vou ter que colocar 4 semínima. E 25%, 25%, 25% vai chegar a totalizar os meus 100%. E se eu quisesse colocar 3 figuras, qual seria o percentual? O percentual mais próximo que eu vou chegar vai ser 33,33333333333%. Então eu não chego a um exato. Se eu for fazer essa somatória desse 33,3,3,3 das 3 figuras, vai dar 99,999999999% do compasso preenchido. Ou seja, ela não tem uma razão. Na hora de tocar é mais tranquilo, é mais fácil. Porém, entender ela matematicamente, essa é a única forma. E como faz isso aqui no MuseScore? Como que é para inserir elas? É simples. Eu tenho que colocar aqui, por exemplo, o que eu quero preencher? É um espaço de 4 tempos? Então, eu vou clicar aqui na semibreve. Eu quero preencher com quantas figuras? Quero preencher ela com 3 figuras? Porque se eu for preencher com 2, eu uso mínima. Se eu quiser preencher com 4 figuras, eu uso a semínima. Então, esse compasso, ou melhor, o que eu quero preencher é 4 tempos. Eu quero preencher com quantas figuras? Com 3. Então, eu selecionei aqui a semibreve, porque é o espaço que eu quero preencher. E aí eu seguro, por exemplo, aqui o Command e o 3. O Command ou o Ctrl, né, para quem usa o Windows. E aí ele vai abrir um campinho aqui para mim digitar 3 figuras. Ele prepara aquele campo que era de 4 tempos, que caberia 4 tempos, ele vai preparar ele, vai construir ali 3 campos para preencher 3 figuras de valores exatos, ou entre aspas, exatos, né? São 3 figuras que têm o mesmo valor, mas não vai ser, somando tudo isso, não vai preencher exatamente o compasso, mas aqui no programa ele reconhece como preenchido, ok. E aí aqui eu vou preencher as minhas
3 figurinhas. Está preenchido o meu compasso com 3 figuras. Essas são as famosas tercinas. Eu posso fazer tercinas, eu posso fazer sextinas também. Então, eu quero preencher com 6. Meu compasso eu quero preencher com 6. Então, apertar o Command e apertar o 6. Vamos aqui, desculpa, eu quero preencher o compasso inteiro com 6 figuras, então eu tenho que clicar aqui na semibreve e dar Command 6. Aí está lá o meu compasso que eu posso preencher, então ele prepara o campo para que eu possa colocar 6 figuras. A forma da figura, o tipo que é a figura, ele muda de acordo com a quantidade de figura que eu preciso colocar ali dentro. Aqui, como eu precisaria colocar 3 figuras apenas dentro de um compasso, a figura que veio a representar seria a mínima. E aqui, como eu precisaria 6, eram mais figuras, ele colocou aqui a figura como a semínima. Se eu precisasse colocar, por exemplo, 12, com certeza vai ser a colcheia. Então, Command, Ctrl 3 ou Command ou Ctrl 6 é para eu colocar tercinas e sextinas. Existe também aqui altera de 5 notas, né? Já ouvi gente chamar de quintina e figuras chamadas septinas também, que são com 7. Então eu venho aqui, vou preencher meu compasso. Eu estou tratando tudo de um compasso, depois eu já vou preencher de um tempo. Então eu quero preencher o meu compasso inteiro, eu quero preencher com 7 notas. Então venho Command ou Ctrl, aperto 7. Ó. Então também a figura que vai ser adicionada ali vai ser a semínima. Ó. Eu quero preencher o meu compasso com 5. Command 5. E aí, deixa eu colocar aqui o meu semibreve. Eu quero preencher o meu espaço de semibreve, que é o meu compasso, eu quero preencher com quintinas, né? Com 5 notas. Então, aperto 5. Também vem a semínima como informação. Preencher com 4 não precisa, porque preencher com 4 é só colocar as semínimas normal. Só que agora eu não quero preencher meu compasso inteiro, eu quero preencher um tempo só. Eu quero colocar 3 figuras. Um tempo, se eu colocar uma figura, eu coloco a semínima. Em um tempo, se eu quero colocar 2 figuras, coloco a colcheia. Mas se eu quero colocar 3, eu tenho que fazer o processo de tercina. Então, em um tempo, aí eu venho aqui, aperto nesse botãozinho aqui da semínima, porque eu quero preencher um tempo. Se eu quisesse preencher 2 tempos com 3 figuras, né, em tercinas, eu clicaria nessa figura aqui, que é a mínima. Mas eu quero preencher um tempo com 3 figuras. Então, eu venho aqui, aperto na semínima e Command 3. Ó, o que aparece. Agora aparecem as famosas tercinas de colcheia, né, que elas são bem famosas. Eu coloquei aqui, ó, um tempo, está preenchido com 3 figuras. Ó, tem mais uma pausa de um tempo aqui e mais uma pausa de 2 tempos, totalizando os meus 4 tempos. Se eu quiser preencher um tempo com 6 figuras, vamos dar um Command. Não posso esquecer de vir aqui, ó, colocar na semínima, porque eu quero preencher um tempo. Se eu deixo aqui na colcheia, que foi a última figura que eu fiz, eu iria preencher meio tempo com as 6 figuras, mas eu quero preencher um tempo com 6 figuras. Daí vem aqui no Command e 6. A figurinha já mudou aqui, ó, agora para colcheia, semicolcheia, desculpa. E cabe, então, no meu tempinho, 6 figuras. Que altera, basicamente, é isso. Resumidamente falando, é eu colocar dentro de um tempo, ou 2 tempos, ou 4 tempos, figuras que matematicamente ou exatamente não caberiam ali. Então, dentro de um tempo, cabe 5 figuras? Cabe, mas vai fugir, vai desconstruir a nossa lógica matemática que a gente veio estudando, teoricamente falando, que em um tempo eu tenho que preencher com 2 colcheias, ou 4 semicolcheias, ou 8 fusas, enfim. Aquela questão matemática acaba, nessa hora, sendo desconsiderada, né? Então, que alteras é isso?
Se ficar alguma dúvida, porque o assunto realmente é meio delicado, postem nos comentários para que a gente possa estar te ajudando. Enfim, se inscreve no canal aí também, não esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa continuar desenvolvendo mais e mais trabalhos relacionados à área musical. Valeu, galera, muito obrigado mesmo e até a próxima.